Vamos começar mais um grande documentário aqui no Amigos do Avivamento. Olá, eu sou seu amigo pastor Anderson Dias e hoje o meu papel é trazer mais um grande documentário que nós preparamos com muito carinho para você. Mas antes, olha aqui, se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, participe da família e ative o sininho de notificações, colocando todos aí para você sempre ser avisado quando chegar um vídeo novo aqui. E esse soquinho abençoado, like! Dá um soquinho no nosso like aí para nos ajudar e assim nós vamos crescer nessa plataforma. Bora para o nosso treinamento. Dando continuidade, nós estamos falando sobre a tribo de Judá. O mês de abril, calendário gregoriano, é o mês bíblico, Nissan. E o opositor a Judá é o trono de Marte, Áries. Marte era o deus romano, filho de Júpiter e Juno, equivalente a Áries na mitologia grega. Marte, ou Áries, é um deus de grande influência no mundo por sua força. Na mitologia grega, Áries possuía dois escudeiros. Primeiro, Deimos, que significa medo. Segundo, Phobos, que significa pânico. Esses são também os nomes das duas luas do planeta Marte, Deimos e Phobos. Possuía também dois companheiros, Eris, que significa luta, e Ênio, que significa destruidor de cidades. Era ainda perseguido por um grupo de sanguinários denominado Cares, que significa aqueles que gostam de beber sangue escuro dos que estão morrendo. O trono de Marte também é conhecido por liberar conflito, confusão e resistência. Quando Marte está operante, essa potestade aprisiona as pessoas em muitos conflitos e confusões. Combatemos Áries através da adoração, declaração da palavra de Deus, oração em línguas, liberação de decretos proféticos sobre famílias, cidades, igrejas e ministérios. Jesus está na casa. Áries é o deus do conflito bélico, o deus olímpico, o deus da guerra e da personificação da força bruta, da violência, do tumulto, da confusão e dos horrores da batalha. Sua origem está entre os bárbaros. Marte era o fundador mítico de Tebas e o ancestral dos espartanos, que foram uma das raças de guerreiros mais temida de sua época. Pastor Anderson Dias. O filme 300 mostra seu caráter brutal. Os carros e os cavalos com fogo nos falam que Marte não só é um bárbaro guerreiro, como estrategista, que desenvolve e governa a carreira contra as nações, desenvolvendo tecnologia militar avançada. Marte é um deus de grande influência no mundo por sua força e crueldade. Tornou-se universal quando, a partir dele, se originou o nome do quarto planeta do sistema solar, Marte. Áries tem uma influência direta na guerra e no treinamento dos esportes olímpicos.
Vamos falar agora sobre os cultos. Os sacerdotes salesianos, ou Sali Palatini, realizavam danças de guerra em sua homenagem uma vez ao ano, com os 12 escudos que acreditavam ter caído no céu, o emblema dos 12 tronos. Segundo a mitologia, era acompanhado pela deusa guerreira Duelona, do grego Beloim, identificada como Minerva. Minerva usava em suas mãos um escudo, lança e tocha, assim como a estátua da liberdade. No livro de Atos, capítulo 28, verso 11, Paulo navegou em um barco que levava como insígnia os Dioscuros, ou seja, consagrado a Ares, com Castor e Pólux, ou gêmeos. Ares vem a ser o trono encarregado do derramamento de sangue, da guerra, da violência, da destruição e da chacina entre homens, sendo alimentado pelos sacrifícios das guerras e o ódio entre as raças. Vamos falar agora sobre o calendário. Amigos do Avivamento. A engenharia das batalhas de Marte, todo o sistema das trevas, seja qual for o trono, se desenvolve por meio de um sistema triangular ou tridimensional. O trono de Ares é servido por 5 príncipes, que administram as guerras e as batalhas nas nações. A mitologia da antiguidade os conhece como Sidôimos, deus grego da confusão. Macas, a discórdia. Isminal, as disputas. Polemos, polêmica. E por último, Alalá, que era a filha de Marte e que se personifica o grito próprio da guerra. Vamos falar agora sobre a parte do confronto. Amigos do Avivamento. Senaqueribe, lembra desse nome? Significa sarça de destruição. Senaqueribe, que é a figura de Marte. Senaqueribe invade a Israel e começa a dominar as cidades. Então envia seu embaixador, Rabsaque, que seria a figura de Alalá, contra Jerusalém. Marte estava avançando. Só um decreto profético poderia deter sua voz. E nós vamos ler Isaías capítulo 37, do verso 6 ao 38, algumas partes, que diz: Não temas pelas palavras que ouviste, com as quais me blasfemaram os servos do rei da Síria. Eis que eu colocarei nele um espírito, e ouvirá um rumor, e voltará à sua terra, e a farei que na sua terra pereça a espada. Jeová dos exércitos, que moras entre os querubins, entre tronos. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. A quem afrontastes e a quem blasfemaste, contra quem alcançastes a tua voz e ergueste teus olhos para o alto? Contra o Santo de Israel. Contra mim te iraste, e tua arrogância subiu aos meus ouvidos. Porei, pois, meu gancho no teu nariz, e meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes.
Assim diz Jeová acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará seta nela, não virá diante dela com escudo, nem levantará contra ela baluarte. E saiu o anjo de Jeová e matou 185.000 no acampamento dos assírios. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos estes eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se foi e fez sua morada em Nínive. E aconteceu que, enquanto adorava no templo de Nisroque, uma corrupção dos deuses Assur e Marduk, seu deus, seus filhos Adremeleque e Sarezer, o mataram à espada. Pastor Anderson Dias. Caiu Senaqueribe e seus tronos associados. A vitória foi sobrenatural. O anjo de Jeová os venceu. Ares, na mitologia grega, transformou Alectrion em galo, que nunca se esquece de anunciar a chegada do sol. Observe aqui. Quando Jesus disse a Pedro que antes que o galo cantasse Alectrion em grego, ele o negaria 3 vezes. Ele estava dando o código profético dos acontecimentos. Hoje o Senhor está liberando o código profético sobre a vida daqueles que são de Judá. Jesus está na casa. Poucas horas depois, no monte, Jesus intercedia e seus discípulos não conseguiam permanecer acordados. O estranho é que eles eram acostumados a orar e a vigiar a noite inteira. Eram homens de oração, vigílias contínuas, mas neste dia algo os havia superado. Naquela noite, nada foi comum ou normal. Havia um confronto espiritual de alto nível, que os discípulos nunca haviam experimentado. Naquela região, estavam trabalhando juntos os mais altos poderes das trevas. Os servidores dos 12 tronos estavam trabalhando em conjunto para ver se poderiam derrotar a Cristo. Em Icônio, Paulo e Silas foram apedrejados depois de fazer milagres e sinais que converteram a muitos gregos dos domínios de Marte para Jesus Cristo. Isto era um confronto às fortalezas ideológicas e culturais de uma região que tinha um passado de guerras. Já em Atenas, o lugar de sua plena manifestação é dentro do Areópago, colina de Ares, onde Paulo confronta a mente grega. Atenas era o centro cultural do mundo. Ali ensinaram os filósofos mais proeminentes. Até mesmo o Império Romano estava influenciado e dominado pelas práticas religiosas e invadido pelos deuses gregos. Paulo entra nas suas raízes culturais quando cita Atos, capítulo 17, verso 23, que fala ao Deus desconhecido. Jesus está na casa. De imediato, ele denuncia a ignorância e a limitada maneira de pensar deles. Os atenienses acreditavam saber onde havia nascido cada deus e onde eles moravam na antiguidade. Áries é visto, ao longo de toda a velha aliança,
como o inimigo norte da nação de Israel. A nação de Israel foi perseguida e vencida muitas vezes, e o sangue de sua gente foi derramado nos campos de guerra. Posteriormente, a igreja foi perseguida e serviu de entretenimento nos coliseus de Roma. Desde aqueles dias se derramou sangue inocente por todas as partes. Temos até a atualidade sangue de mártires em países de domínio islâmico e comunistas que estão saciando a fome de Marte. A igreja que vencerá não será uma igreja passiva, mas será uma igreja que usa a espada da verdade. Será uma igreja com atitude de guerra, porém sua principal espada será o amor. Usamos a violência espiritual para destruir principados e remover os tronos, mas damos amor incondicional às pessoas para que sejam libertas de seus enganos. Amigos do Avivamento. Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 34: Não penseis que vim para trazer paz à terra, mas vim para trazer paz. Não vim para trazer paz, mas sim espada. Ele nunca usou uma arma, nem forjou um exército militar, mas conseguiu desarmar as fortalezas demoníacas na sua geração, onde edificou a igreja. Leia comigo aqui em Salmos, capítulo 91, do verso 5 ao 7, que diz: Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Jesus está na casa. Vamos terminar aqui com um decreto. Preste atenção. Eu vou deixar aqui embaixo esse decreto escrito, abaixo do vídeo. E você vai usar esse decreto. Eu vou ler. Moisés, o libertador de Israel, caminhou a terra prometida, passando por muitas guerras, e a própria conquista foi baseada na guerra, pois sem a guerra espiritual não há conquistas. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, disse a Moisés em Êxodo, capítulo 17, do verso 14 e 16: Escreve isto para a memória num livro, e diga a Josué que riscarei toda a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Eu decreto que todo o poder que vem de Marte seja anulado sobre nós, nossa casa, nossa família e tudo que é nosso. Decreto que nos levantaremos em paz, sonharemos e dormiremos em paz, e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Estamos sobre a cobertura do sangue de Jesus Cristo em todo o tempo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E espero que você tenha gostado desse grande momento. Em nome de Jesus. Shalom. Shalom. Deus seja louvado. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.